Não nos cansemos de fazer o bem. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o que é bom. No momento certo, colheremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher justa, você precisa aprender a ser resiliente. Essa palavra é muito usada hoje em dia, resiliência. A capacidade de voltar a seu estado natural. Uma palmeira se enverga durante uma ventania, mas volta a ficar em pé, passado aquele momento difícil. Um elástico, uma mola, quando puxado, vai ao extremo, mas depois volta ao seu estado original. Isso é resiliência. Por mais que eu e você passamos por dificuldades, tropeços, como a palavra nos diz hoje, ainda assim nós temos a capacidade de nos reerguermos, e não pelos nossos próprios méritos, mas porque o próprio Deus está dizendo isso, que se nós não nos cansarmos de fazer o bem, nós vamos colher bênçãos. E o final do versículo 9 de Gálatas capítulo 6 diz: se não desistirmos. Muitas pessoas não chegam nesse nível de conquistar aquilo que desejam porque desistem no meio do caminho. Abandonam marido, esposa, filhos, abandonam um lar, um emprego e depois ainda colocam a culpa em Deus. Mas essas pessoas desistiram. Muitos fatores estão além do nosso controle e podem fazer com que nós fracassemos em determinado momento. Mas você deve perceber que mesmo em meio aos fracassos, há sempre aprendizados. Devemos aprender com aquilo que acontece em nossas vidas, como nesse momento que estamos vivendo. Quantos aqui não estão passando ou passaram pela prova da saúde própria ou dos familiares? Problemas financeiros, problemas econômicos, problemas no emprego, no trabalho, na sua empresa. Vamos desistir? Ou vamos aprender com isso e sairmos mais fortes deste momento? Os livros de história, eles estão repletos de exemplos de pessoas que falharam muitas vezes, mas não desistiram até terem o sucesso. Vamos dar alguns exemplos aqui. O general George Washington, nos Estados Unidos, perdeu 2/3, mais de 60% de todas as batalhas que ele travou contra os britânicos na Revolução Americana, quando os Estados Unidos estava lutando pela liberdade em relação à Inglaterra. Ele continuou, mesmo perdendo, mesmo não tendo a mão de obra necessária para enfrentar o exército britânico, mas ele não desistiu e acabou vencendo a guerra. E tornou-se finalmente o primeiro presidente dos Estados Unidos. E é considerado por muitos o pai do país. Napoleão Bonaparte, na França, também dominou toda a Europa como imperador. Mas no início da sua vida, ele se formou em 42º lugar de uma classe que só tinha 43 alunos. Imagina, ele foi o penúltimo. Ele não era um aluno muito inteligente. Por outro lado, ele é considerado um gênio militar e os seus métodos são estudados em muitas escolas das Forças Armadas até hoje. E o que dizer de Albert Einstein, um dos maiores cientistas de todos os tempos? Você sabia que ele não conseguia falar até os 4 anos de idade? E ele foi tão mal na escola que aos 16 anos não conseguiu passar no exame de admissão para a Escola Politécnica Suíça. Mesmo assim, quantas invenções foram surgidas através das mãos de Einstein, na ciência, no campo da matemática. No final das contas, esses nomes são apenas para ilustrar que pessoas normais, como eu e você, não desistindo, são capazes de ir mais longe. Imagine o que Deus pode fazer com homens e mulheres justos, que continuam avançando e trabalhando para o reino de Deus, para seguir os propósitos para os quais foram chamados, aplicando seus dons e talentos para abençoar outras pessoas. Portanto,
Não se canse de fazer o que é bom, porque no momento certo, eu e você colheremos uma colheita de bênçãos. Mas, como diz a palavra, se não desistirmos, continue sua caminhada. Não deixe o fracasso temporário ser um ponto final, mas sim uma vírgula. Você nunca sabe o que Deus pode fazer através deste momento que você está vivendo. Lembre-se disso. Deus opera em meio à adversidade, em meio aos fracos. O poder de Deus aparece. Ele está contigo e vai usar você em suas fraquezas para mostrar a sua glória ao mundo. Seja vaso de bênçãos nas mãos do Senhor e que através dos seus tropeços você possa se reerguer, não desistir, ser abençoado e assim abençoar outras pessoas também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.